noite de estudo, de reflexão, pois sabemos, que a Casa Espírita, ela está sempre pronta a atender, a passar instruções, a desenvolver em nós as nossas mudanças íntimas. Hoje, nós queremos apenas dizer que a nossa evangelização infantil continua todas as segundas-feiras, a partir das 7h30, o passe para as crianças e os pais, e às 8 horas inicia-se o trabalho da evangelização infanto-juvenil. Sem mais delongas, então, vamos procurar já sintonizar com a espiritualidade, procurando fazer o contato conosco mesmo, olharmos um pouquinho para dentro de nós e nos observar como nós estamos nesse momento, o que eu estou sentindo, vamos procurar conectarmos com Jesus, com o nosso Espírito Protetor, que carinhosamente nos acompanha nessa encarnação, e vamos agradecer por mais esse dia, por mais essas oportunidades que tivemos de respirar, de viver, de nos alimentarmos, e agora também a oportunidade de alimentar o nosso eu, o nosso espírito, para que tenhamos condições de continuarmos a nossa caminhada em busca ao nosso progresso, à nossa evolução. Que Jesus esteja conosco, nos dando a oportunidade de receber as lições que o nosso amigo palestrante da noite irá proferir, nos induzindo assim às nossas reflexões. Gratidão, Senhor, à espiritualidade amiga, ao patrono desta casa, ao nosso querido Caibar. Nós pedimos então a permissão de iniciarmos o nosso estudo da noite, já com os nossos pensamentos em gratidão por este momento. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós temos aqui na casa o nosso amigo de longas datas, palestrante de Matão, o senhor Manuel Braga, que irá nos falar sobre o tema Vencendo as Más Inclinações. Seu Manuel, por favor. Boa noite a todos. Que a paz e a bênção do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações nesse momento de meditação, de reflexão, quando procuramos buscar para os nossos corações, para os nossos sentimentos, essas instruções, esses ensinamentos tão verdadeiros, tão propícios, que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho de Jesus nos recomenda, para que possamos ter em nossas vidas paz, alegria, felicidade, e possamos conviver em perfeita harmonia com os nossos irmãos. Que esta é a recomendação maior do nosso Mestre, do nosso irmão de luz, Jesus Cristo.
à medida em que nós vamos aprimorando os nossos conhecimentos, melhorando a nossa capacidade de interpretar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos problemas, o nosso relacionamento, gradativamente nós vamos entendendo que as dificuldades dos nossos irmãos são as mesmas que a nossa, não fogem absolutamente nada, e por essa razão o conhecimento interior nosso facilita e faculta a possibilidade de entendermos também a necessidade dos nossos irmãos. Porque, sendo criados espíritos simples e ignorantes por Deus nosso Pai, sem nenhum conhecimento, mas buscando através do decorrer da existência espiritual conseguir chegar ao grau de angelitude, nós vamos passando gradativamente por cada etapa da nossa evolução. E cada etapa dessa evolução nos traz novas oportunidades de aprendizado. No decorrer desse período também, nós vamos tendo as nossas decaídas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque envolvemos o nosso espírito com a matéria. E as necessidades, os interesses, os prazeres da matéria são diferentes do espírito. Por isso Jesus nos disse: nem só de pão viverás. E é preciso que a gente introduza em nossa vida o Evangelho de Jesus, porque é através desse Evangelho que nós vamos combater as nossas más inclinações. O que é as nossas más inclinações? São todas as adversidades que vêm à nossa vida de encontro com a nossa existência e que não estão compatíveis com os ensinamentos de Jesus. A raiva, o ódio, a maledicência, a irritabilidade, a tristeza, a agonia, a dor, o sofrimento. Isso não faz parte daquilo que Deus, nosso Pai, propôs para o Espírito. Mas, como concomitante a isso, Ele nos concedeu o livre-arbítrio e nos deu a oportunidade de nós fizermos na nossa vida o que bem desejarmos, o que bem prouvermos. Muitas vezes, no decorrer das nossas reencarnações, nós não fizemos as coisas como deveriam ser feitas, não seguimos à risca o Evangelho de Jesus, não seguimos à risca as instruções de Deus, nosso Pai, nas suas leis divinas. Então, com isso, acabamos criando adversidades e problemas para a nossa existência. Porque pensemos o seguinte: se o nosso espírito fosse criado junto com o nosso corpo, nós seríamos todos iguais na criação. Aí nós já teríamos então uma incompatibilidade com a justiça divina. Porque nós temos pessoas que são de abastada cultura, de abastado conhecimento, tem uma facilidade muito grande em aprender, conhecer, tem interesse em saber cada vez mais. Temos pessoas em condições de vida próspera e não há necessidade sequer de trabalhar. Temos outras que precisam exercer a atividade do trabalho para sustentar a família. Temos outras pessoas que vêm com deficiências físicas. Então nós nos questionamos: aonde estaria então a justiça divina que propicia e facilita a vida de uns e dificulta a vida de outros? Então, se tudo fosse assim, as más inclinações praticamente não existiriam, porque todos operariam pelo bem ou todos operariam pelo mal, porque nem ninguém saberia o que é a verdade ou o que é a tristeza, a dor. E seríamos criados todos iguais. Ou penderíamos todo para o lado do mal, ou penderíamos todo para o lado do bem. Porque se em cada encarnação chegassem espíritos propensos somente o bem, nós não estaríamos num planeta de provas e expiações. Provavelmente estaríamos dando um planeta de regeneração. Então, estas más inclinações que nós trazemos na nossa alma, no nosso espírito, não é proveniente exclusivamente desta encarnação. Ela faz parte de vidas passadas, aonde vivemos na longínqua estrada da nossa existência,
situações de conflitos e adversidade. Podemos já ter participado de guerras, podemos ter participado de situações sociais bastante penosas, críticas, podemos ter criado várias inimizades, várias brigas, podemos trazer no âmago dos nossos espíritos algozes, espíritos algozes que ainda nos perseguem e também somos perseguidores. Então tudo isso faz parte de um processo de evolução, aonde no passar do tempo, na sequência da existência, nós nos tornaremos pessoas de bem. Nós estamos fadados a sermos bons. Mesmo que vejamos hoje a mais vil da pessoa, a pessoa que menos tem a respeito e consideração por um ser humano, e que pratique atrocidades das mais dantescas de sua vida, essa pessoa será um espírito de Deus. Essa pessoa será um espírito de amor, será um espírito de caridade, porque assim são as leis divinas, e nós não fugimos dessas leis. São interrocáveis estas leis, são irretratáveis, e portanto todos nós seguiremos esse caminho. E haveremos de encontrar, no momento em que nós nos propusermos a fazer essa reforma íntima, vencendo as nossas más inclinações, melhores caminhos, melhores propostas, melhores trabalhos. Muito bom seria se hoje toda a humanidade já tivesse conquistado novos graus de evolução e pudéssemos estar hoje muito mais felizes do que estamos, sem ver, sem participar, sem ter presença em tantas adversidades e tantos conflitos, tanto na sociedade quanto individualmente. Então, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Essa é a nossa vida. Nós estamos neste momento encarnados, passando pelas adversidades da matéria, procurando conquistar nossos valores e nossos ideais cristãos, superando as dificuldades da nossa vida, muitas vezes em conflito, em dificuldades, mas estamos ali, persistentes, todo dia refletindo sobre a possibilidade de fazermos algo melhor, de trazermos algo mais positivo no nosso coração. Nos propomos grandes mudanças, grandes transformações. Queremos sair de casa um dia, não quero ter irritabilidade, quero ter paciência, quero ter tolerância, quero ter equilíbrio. Mas na primeira curva que nós fazemos, já nós não encontramos essa possibilidade, porque temos uma diversidade vindo contra nós. E aí, nesse momento, desperta em nós, então, o nosso sentido daquilo que está adormecido no nosso coração, que é o nosso sentimento de tristeza, de dor, de raiva, de tudo quanto possa se manifestar naquele momento. Mas não tem problema, porque outro dia virá, outros dias virão, outros anos virão e outras vidas virão. O importante é nós termos em mente a decisão, a meta, o objetivo de sermos melhor, de nos melhorarmos, de atendermos cada vez mais o requisito de Jesus. E quanto mais nós nos empenharmos nesta determinação, neste empenho, nesta força, muito mais nós agregaremos ajuda do plano espiritual para nós. Muito mais nós teremos acercado de nós os bons espíritos, os bons pensamentos, porque diz na doutrina espírita, reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz em empreender, em vencer as suas más inclinações. Por quê? Porque nós sabemos que nosso espírito não foi criado junto com o nosso corpo, como nós acabamos de comentar. Nós vemos de vida passada, nós vimos de vida passada. E nessa vida passada nós trazemos no bojo do nosso espírito, do nosso DNA espiritual, as nossas deficiências. E nós sabemos que nós temos que trabalhar uma a uma. Às vezes o ódio, às vezes o sentimento de vingança, às vezes a tristeza, às vezes a agonia, às vezes a depressão. Tudo aquilo que nós estamos
convivendo com o nosso espírito e nos dar-nos a condição de melhorar sempre. Porque quando Jesus nos diz, ama teu próximo como a ti mesmo, Jesus dá a nós como referência para amarmos o nosso próximo. Se eu não me amo, como eu posso amar o meu semelhante? Se eu não amo nem a mim, se eu não me dou a oportunidade e a chance de ser melhor, de conhecer mais, de valorizar-me mais perante o Pai, perante Jesus, que são a quem eu devo satisfação da minha existência. Se eu não consigo fazer isso por mim, como que eu posso achar que eu posso fazer pelo meu semelhante? Então, todas essas circunstâncias que nós temos em nossas vidas nos traz como proposta maior da doutrina conhecermos-nos interiormente, avaliarmos as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos problemas e trabalhar em cima disso, passo a passo, momento a momento, dia a dia, vencendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não vamos conseguir fazer uma grande transformação como fez Paulo de Tarso à porta de Damasco, quando se encontrou com Jesus. Aquele teve uma grande transformação porque no seu íntimo, no seu interior, ele já havia previsto que ele teria sim que aderir ao cristianismo, porque ele não aceitava mais a religião da qual ele era frequentador. E ele foi um grande perseguidor dos cristãos. E nesse momento ele tem uma grande transformação deparada com Jesus. Como também Maria de Magdala, quando estava para ser apedrejada, né? E Jesus diz aos julgadores: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, estas grandes transformações que nos narra os evangelhos aconteceram em momentos propícios, com espíritos propícios e em condições propícias, como nós tivemos hoje na nossa existência atual, um grande espírito que demonstrou uma fraternidade, um amor, uma caridade, uma benevolência e uma vontade de servir a Jesus férrea e ímpar. Qual má inclinação nós poderíamos destacar de Chico Xavier? Nós podemos dizer qual má inclinação esse nosso irmão fez. E se ele pôde e se ele fez, nós também podemos e nós também faremos. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós, das suas criaturas. Não existe ninguém mais no universo que nos ame, que nos considere, que nos valorize do que Deus nosso Pai. Não tem ninguém mais que nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine, que nos instrua do que Jesus. Então Jesus é o nosso irmão, Deus é o nosso Pai. Será que nós estamos assim, tão ruim de família? Com certeza não. Mas o respeito e o amor que Deus, nosso Pai, tem pela sua criatura, nos dá a plenitude da realização dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos desejos. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos oferece a oportunidade de recondução. Porque nós vamos a Deus por dois caminhos, né? É o caminho do amor e o caminho da dor. Essa dor que muitas vezes nós sofremos, uma doença física que a gente tem, que a gente acha que é um absurdo, que a gente não pode sofrer. Mas justamente nas horas de maior criticidade da nossa vida, de maior sofrimento, é que a gente, no desespero, acaba se lembrando de Deus. E pede misericórdia, alívio. Independentemente do que nós fomos ou que somos, Ele não deixa de nos atender. Porque ele nos entende, Ele é nosso Criador, Ele sabe das nossas deficiências, Ele sabe das nossas dificuldades. Quando
Quando Jesus disse a Pedro que ele ia negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, Pedro se desesperou. Falou: imagina, mestre, eu que sempre o segui, que sempre estive contigo em todas as circunstâncias, em todas as coisas, como que eu vou negá-lo? E Jesus lhe disse simplesmente: Pedro, você ainda não conhece a essência do ser humano. Então, estas más inclinações estão conosco. Não devemos, por causa disso, achar que nós somos piores pessoas ou espíritos. Não somos, porque Deus não nos considera assim. Deus nos ama, Deus nos respeita, Deus tem apreço por nós. Então nós não podemos nos desmerecer. Um dia eu errei, um dia eu critiquei o meu irmão, um dia eu fiz um mal na minha família, um dia eu não tive uma oportunidade de ser melhor. Não. Nós temos que nos valorizar, procurar entender que temos que nos modificar, mas sem tudo nos criticar e exigir de nós aquilo que nós ainda hoje não podemos nos dar. E se nós tropeçamos, levanta e caminha. Se tropeçamos, levanta e caminha. Ou nós vamos abandonar a nossa vida porque hoje como espírito eu sei que eu carrego no bojo do meu espírito as minhas deficiências passadas. E pelo sofrimento que eu passo hoje, eu acho que eu fui muito mal. Mas se você já conseguiu detectar isso, nós já demos um grande passo na nossa vida. E no momento em que eu descobri realmente que os problemas que eu sofro hoje são pertinentes à vida presente e também à vida passada, que no âmbito da minha família, quem está à minha volta, dos meus amigos, da sociedade que eu vivo, fazia parte do contexto das minhas encarnações passadas, dos meus grupos de espíritos que vimos gradativamente procurando progresso e elevação. Então, se eu já consegui entender isso, eu já abri a chave, já quebrei o segredo, já abri a porta. Agora, dali para frente, é o Evangelho de Jesus. Nós procuramos nos inteirar desse Evangelho, porque conhecê-lo nós já conhecemos, talvez já estejamos até convencidos desse Evangelho, de que realmente tudo que Jesus nos disse é amor, é bondade, é justiça, é caridade. Tudo que ele disse no Evangelho. Eu concordo plenamente. Não encontrei nada no Evangelho que dissesse o que disse Jesus, pregou Jesus, ensinou Jesus. Agora, convencido eu estou, convertido é outro momento, porque eu teria que sair e praticar aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. E para eu fazer isso, eu sei quanto que eu ainda tenho que me modificar para poder fazer, para exercer a plena e a pura caridade, a caridade livre e desinteressada, a caridade da justiça e do amor que nos ensina Jesus. Então, tendo já esse início de conhecimento e sabendo que a gente tem aonde buscar recursos para isso, nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos sozinhos nessa vida. Lê de engano de quem acha: eu estou sofrendo, ninguém olha por mim, ninguém faz por mim, ninguém me ajuda. Pode ser que no âmbito material a pessoa se julgue solitária, não vamos discutir, mas espiritualmente, jamais, jamais, porque nós não reencarnamos sem termos um anjo da guarda, um protetor, um mentor, um orientador, um instrutor. Porque quando nós pedimos para reencarnar, nós queremos voltar porque nós prometemos que a gente já conseguiu vencer muito, já conseguiu superar muito. Mas quando aqui chegamos e recebemos esse jumentinho, que é o nosso corpo, as coisas mudam. Então muitos irmãos nossos sabem das deficiências que ainda estão no âmago dos nossos espíritos e falam: tudo bem, você optou por uma reencarnação,
nesta condição, lhe será permitido. Mas ao mesmo tempo nos envia a proteção necessária para que a gente possa cumprir com as nossas prerrogativas, com as nossas determinações. A justiça de Deus é infalível. Se nós crermos nisso realmente, que tudo conjuga para o nosso bem, para a nossa prosperidade, para o nosso sucesso, nós estaremos vencendo a nossa encarnação. O que nós não podemos é nos anularmos, acharmos que a gente não tem compromisso nem responsabilidade. Mas nós temos muita, começa conosco mesmo, em procurar ser cada vez mais fiel a estas instruções da ensinamento. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele veio há 20 séculos passados, eu acho assim uma coisa de um valor incomensurável. Jesus chegou aqui sozinho. Não existia cristianismo, não existia justiça, amor e caridade. Era a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Você fazia para mim, eu fazia para você. E Jesus veio com uma nova filosofia e instrução de vida, sozinho. Ninguém no planeta inteiro sabia sobre justiça, amor e caridade. Foi Jesus quem trouxe. Juntou os seus 12 apóstolos e saiu a pregar. Aconteceu tudo que nós já sabemos. E está aí o seu evangelho até hoje. Depois de 20 séculos, Jesus não deixou nada escrito, nada. Tudo que deixou foi através dos 4 evangelistas. Então veja a força desse evangelho, a força dessas palavras, a força dessa instrução que atravessou séculos e séculos, enfrentou adversidades, contestações, discussões, brigas, guerras em nome de Deus, guerras em nome do Cristo, e o Evangelho ali, passando por todo esse tempo. Enquanto os irmãos nossos não combateram o bom combate, não lutaram, não se dedicaram, não enfrentaram as adversidades, as inquisições, porque quem conversasse com o Espírito, ou falasse em Espírito, seria queimado na fogueira. Quantos irmãos não passaram por toda essa adversidade para poder deixar vivo o quê? O Evangelho de Jesus. Para que Ele nos ajudasse no quê? A nos ajudar a sermos melhores, a nos ajudar a vencer aquilo que nós um dia praticamos em nossa vida e hoje sabemos que são fatos e atitudes erradas e que não devemos mais praticar. Então esse Evangelho é a nossa fonte do sabor, é a nossa fonte de luz, é a nossa fonte de harmonia e de vida. Então, meus irmãos, este é o caminho que nos levará a vencer as nossas dificuldades. Todos nós, no nosso íntimo, nós sabemos realmente o que é a nossa dor, o que é a nossa tristeza, o que nos constrange, o que nos aborrece. Tá? Mas se nós pegarmos essa pedra bruta, que ainda é o nosso espírito, e formos lapidando gradativamente, nós vamos a cada momento criando uma face de brilho. Jesus nos disse: vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e mais. Então imagine Jesus que curava os leprosos, que fazia os cegos enxergarem, os paralíticos andarem. Se ele fazia isso, ele disse que a gente também pode fazer. Então imaginemos o grau de perfeição e de aprimoramento que nós chegaremos um dia na nossa existência espiritual.
Porque nós tivemos um princípio como Espírito, para não termos um fim. Nós somos eternos. A nossa vida espiritual é uma sequência desde a nossa criação até o dia de hoje. É uma única existência. Uma única. Não tem intervalo. Encarnado ou desencarnado, no mundo material da erraticidade, o nosso espírito está progredindo. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito vai de encontro com aqueles que lhe são afins, para buscar instruções, orientações, ensinamentos, apoio, ajuda. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, que tudo depende de nós, e nós precisamos realmente nos ajudar, nos ajudar. Nós temos que olhar por nós. Nós somos perante os olhos de Jesus, nós somos seres perfeitos. Mas muitas vezes a gente condena o nosso irmão, imagina o que eles fizeram, criminosos, assassinos, terroristas. Jesus olha para esses irmãos com o mesmo olhar de benevolência que ele olha para qualquer espírito de luz. Esse é o irmão, esse é o irmão. Não condena em nada. Quando Jesus estava crucificado, nos últimos momentos de vida, que precederam o seu desencarne, ele foi perfurado pela lança do soldado para que ele pudesse morrer por ordem do encarregado da guarda, porque ele via que Jesus era uma pessoa de bem, ele não queria que Jesus sofresse. E antes desse momento, o anjo que desceu, a angelitude que se formou em volta de Jesus, para recepcioná-lo no plano espiritual, imaginemos essa cena, né? Jesus desencarnando e todos os anjos chegando, os espíritos de luz, para recebê-lo de volta no plano espiritual. Um deles, ajoelhado aos pés da cruz, orando por Jesus, ele o chamou e disse: vai socorrer Judas, meu amigo, que acaba de se suicidar. Porque Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas. Ele era comerciante. Mas naquele momento, as últimas palavras em vida de Jesus, narrado por Roberto de Campos, ele disse: salva o meu amigo Judas, que acabou de se suicidar. Então, essa benevolência, essa atenção, esse zelo que Jesus tem para conosco, nós só não entendemos se a gente não quiser, se a gente não aceitar esse irmão. Do contrário, ele nos trará sempre a benevolência, sempre a caridade, sempre o amor. Eu separei aqui umas palavrinhas, rapidinho. Esse aqui está no livro Passos da Vida, ele é psicografado pelo Chico. São vários espíritos, né? Tem Emmanuel, Meimei, vários deles. E esse é o espírito de Albino Teixeira. Ele diz o seguinte: o que mais nos faz sofrer no mundo? O que mais nos faz sofrer no mundo? Não é a dificuldade, não é a dificuldade. É o desânimo insuperável. Não é a dificuldade que nos faz sofrer, é o desânimo insuperável. Ele dá que dificuldade que eu tenho, que problema que eu tenho, que dificuldade que eu tenho. Como a gente não gosta muito de sair da rotina, nosso negócio é a rotina, né? Não ficar buscando muita complexidade e muita diversidade, que é para não ter muito problema. Então, as dificuldades é o desânimo insuperável. Porque a partir do momento que eu tenho uma dificuldade, tudo bem, eu tenho dificuldade, faz parte do mundo com as expiações. Mas e a minha força, e o meu vigor para superar? Para trazer realmente a mudança que precisa ser trazida. Eu estou com essa disposição? Eu tenho condição de fazer? Então, não é a dificuldade, é o desânimo insuperável.
não é aprovação, não é aprovação, é o desespero diante do sofrimento. É o desespero diante do sofrimento. Por quê? Nós não queremos sofrer, ninguém quer sofrer, e aliás nós não fomos feitos para sofrer. Nós fomos para gozar ampla, geral e restrita felicidade. Mas, logicamente, a gente de vez em quando se entrever aí com algum irmão, né? Em alguma discussão, em algum desentendimento, a gente fica acabrunhado, fica triste, fica aborrecido, né? Mas o desespero do sofrimento não é a doença que é a dificuldade, é o pavor de recebê-la. É o pavor de receber a doença, não é a doença em si, porque nós sabemos que o nosso corpo vai atender os requisitos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas provas. Eu posso exercer transformações no meu destino físico, sem dúvida, se eu me der o melhor comportamento espiritual, se eu refletir no meu corpo as melhores condições de pensamento e de vida. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Um parente que a gente tem, que é meio desnorteado, meio destrambelhado, meio fora da casinha, não é? Então não é esse parente faz parte da nossa vida. Nós pedimos para ir nessa família, se essa família tinha esse parente, nós não podemos fazer, olha, é o seguinte, eu cheguei agora, você sai porque eu não quero você aqui. Faz parte da nossa existência. Não é um fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Muita gente diz, olha, eu tentei fazer um negócio e não deu certo, não deu certo que fulano, que ciclano, que beltrano. Tem uma passagem bastante interessante no livro Contos de Apócrifos, que tinha uma pessoa que era frequentadora do centro espírita, e ele sempre estava se queixando que na vida dele nada dava certo, não tinha nenhum centro bom que ele podia ir, que podia aceitá-lo, que podia recebê-lo. E aí o guia citou para ele 7 pessoas do bem, onde ele poderia se unir a qualquer uma delas que estaria plenamente satisfeito espiritualmente. Ele rejeitou todas elas. Esse não serve, esse é muito prepotente, esse é muito arrogante, esse é muito não sei o quê. Então não é o fracasso que nos condena, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Eu errei, paciência, vou pedir desculpa, é o máximo que a gente pode fazer. Se a pessoa não aceitar, pelo menos você ficou com o seu coração tranquilo. Eu pedi desculpa, mas se a pessoa não aceitou, paciência. Pelo menos para mim, não vou dormir, né, com um pensamento obscuro. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Amar sem egoísmo. Amar reconhecendo os valores, os interesses e as necessidades daquela pessoa. Dar a ela o direito do livre-arbítrio dela. Não ter o domínio sobre as pessoas, mas amar as pessoas, indistintamente. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Muitas vezes nós nos anulamos perante outras pessoas, né, que nós vemos são pessoas mais inteligentes, mais racionais, mais preponderantes, mas na realidade nós somos todos iguais perante Deus. Ele olha a nós e olha a esse da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Então não tem porquê a gente considerar superioridade dos nossos irmãos. Ninguém é superior perante ninguém na vida espiritual, somos todos iguais. Materialmente é outra história, né? Tem que ter a polícia, tem que ter o juiz, tem que ter a sociedade organizada. Mas no mundo espiritual não existe. Não existe. Até os mais instruídos são vistos por Deus e por Jesus com os mesmos olhos. Jesus não tem 2 tipos de olhos. Um olho para olhar bem quem é bom e um olho para olhar mal quem é mal. Esse não é Jesus. Esse não é Deus.
Não é a injúria, é o orgulho ferido. Muitas vezes a gente se depara com um caso, né? E nós somos ofendidos, ou somos destratados, ou somos menosprezados, somos desdenhados, somos colocados de lado, não nos dão atenção. Então é esse orgulho ferido que nos cria estas adversidades. Não é a tentação, é o prazer de experimentar as oportunidades. Todos nós sofremos tentações na nossa vida, seja de ordem física, ou seja de ordem material, em bens que nós temos vontade, temos desejo, temos satisfação, temos prazer em ter, né? Então não é essa tentação, né? É realmente o prazer da gente ter essas oportunidades, que muitas vezes nos condena e nos absorve, mas nos absorve de tal forma que nós perdemos até o sentido da nossa vida, quando a gente não consegue ter uma coisa que a gente gostaria de ter. Muitas vezes coloca até em condição de conflito para poder ter. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Não é a velhice do corpo que nos condena, o que nos condena é a paixão pelas aparências. Porque hoje você vai em todos os lugares, né? Você tem plástica, botox, cabelo, você faz tudo isso, porque você quer continuar na aparência, né? Então, a velhice do corpo é uma prerrogativa de quem está encarnado. Não tem como você deixar de envelhecer. Agora, você se fixar na paixão pelas aparências e esquecer que o corpo dentro em breve não mais existirá, você virá feito aqui, vai ficar cada vez mais querendo se rejuvenescer e esquecendo de rejuvenescer aquele que dentro em breve estará livre e liberto do corpo. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, por essa simples palavrinha assim desse comparativo, a gente vê que carga de influência a gente cria em cima da gente mesmo. Daquilo tudo que está à nossa volta, que é passivo de acontecer e que a gente dá sustentação para que isso aconteça. Então, creiamos no amor infinito de Deus nosso Pai, na benevolência de Jesus. Tracemos para nossas vidas os planos que estamos traçando agora, de procurar instruções, ensinamentos, seu Evangelho, porque esse é o caminho que nos levará a vencer as nossas más inclinações. Se a gente conseguir sair desta vida sem nenhuma rusga com ninguém, falar, Senhor, eu não consegui não me encrencar com ninguém nessa vida. Estou saindo com o meu espírito desta encarnação em condições propícias. Nós já teremos dado um grande passo. Não anulamos, talvez, as deficiências maiores, mas conseguimos ser um pouco melhor. Não nos aflijamos nem nos desesperemos em querer ser amanhã ou depois da manhã. Volto a repetir, não vamos ficar propondo o que não podemos fazer, porque depois a gente não consegue, a gente se critica, acha ruim, né? Quando na realidade fala, poxa, mas eu achei que eu ia fazer, mas não fiz. Tá bom, então se não fez, tenta novamente, mas não se critique, porque você é uma criatura de Deus, nosso Pai. E todos os valores que tem em Deus tem em nós. Por isso que não é difícil vencer as nossas aflições. É só ter integridade, determinação e perseverança. E nós venceremos. Porque, como eu disse no começo, volto a repetir, nós chegaremos ao estado de angelitude. Chegaremos ao estado de angelitude. Mas vai ser pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. Ninguém para poder fazer mais por nós do que nós mesmos. Então, este é o convite que Jesus nos faz.
É o convite que a doutrina espírita nos esclarece, para que sejamos realmente felizes na nossa vida, que para Jesus seria assim de uma grande felicidade se a gente pudesse mostrar no coração de cada um de nós quão felizes nós somos por termos criaturas de Deus nosso Pai e podemos viver o seu trabalho universal. Eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui nesta casa e a gente está sempre à disposição para a gente poder refletir juntos, né? E procurarmos juntos encontrar na união dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, um caminho que nos eleva ao nosso Deus. Muito obrigado. Nossa gratidão da casa, Seu Manuel, por essa lição e essas reflexões que cabe agora a cada um de nós tentar, né, pelo menos tentar seguir as instruções. Nós queremos chamar aqui o Toninho, ele é secretário da Infância e Juventude da nossa casa, para nos fazer um convite. Essa casa aqui, ela tem como diretriz, né, sempre seguido pelo seu Hélio, que dá muita ênfase, muita atenção à evangelização infantil. Então eu me beneficiei aqui como evangelizando, cheguei aqui com 10 anos e já tinha esse trabalho, nunca foi interrompido. Depois encontrei o João na evangelização, ela está aí. Depois encontrei o Zé Carlos, a Silmar na mocidade, a Leite, a Nora, né, o Juninho, Denise. Então é um trabalho que já tem muitos anos aí, e seguindo também uma diretriz do seu Hélio, que todo mundo que participa aqui da casa tem que ser protagonista, tem que participar, tem que trazer sua colaboração. Então as crianças vêm convidar vocês para segunda-feira, agora dia 30, às 20 horas, a participar da Feira do Conhecimento. A Feira do Conhecimento esse ano tem como tema o Livro dos Espíritos. Então como que funciona a feira? Vocês vão chegar aqui às 20 horas, né? Nós vamos ter uma abertura, uma apresentação aqui, e depois vocês vão ser divididos em grupos, e vai ter, cada um vai ter o seu monitor, o seu guia, e vocês vão fazer um tour aqui pelas salas. São 4 salas, cada sala vai estar apresentando uma parte do Livro dos Espíritos, um tema, e vocês vão lá conhecer o trabalho deles, eles vão se apresentar. E a presença de vocês é fundamental, vai ser uma alegria muito grande para eles, um incentivo muito grande, né? E eles vão ficar muito felizes, eles gostam disso, né, Silvana? Termina a aula deles, eles correm aqui para subir no palco, para narrar para os pais, e ficam aqui também estudando o que eles aprenderam, né? Dia 16 de outubro, agora um chegou para mim, me abordou e falou assim: tio, não tem como você me escalar aí para mim fazer uma palestra? E eu, para seguir a linha do seu Hélio, falei assim: olha, a tia gosta muito de você na sala, mas você pode fazer a abertura, você pode fazer o encerramento aqui do trabalho. E ele veio, ele fez a abertura, e depois ele chegou. No final ele veio aqui e fez o encerramento. Tem 6 anos de idade, né? Vamos prestigiar essa garotada. Então, segunda-feira, dia 30, às 20 horas, esperamos todos vocês aqui. Ok? E agradecer a equipe do Passe, que está toda segunda-feira aqui com a gente, para apresentar o Passe das crianças a partir das 7h30. Agradeço a vocês também. Então, nós temos aí as crianças, né? Nós temos desde o bebê. Agora, esse ano, acho que as mães são meio preguiçosas, nós estamos sem bebê na casa. Mas a partir de 3 meses, a gente já começa a fazer um trabalho com eles de evangelização dos bebês também. Então a gente vê, as crianças estão estudando e nós também precisamos continuar a estudar. Por isso que a casa, todos os dias da semana, tem estudos. Na segunda-feira, como nós vimos,
é a evangelização infanto-juvenil. De terça-feira, nós temos um grupo que estudando o livro o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos médiuns. Na quarta-feira, nós temos aqui a nossa palestra, que também são instruções que recebemos. Na quinta-feira, nós temos, quem quiser trabalhar conosco, a partir das 7h15 até umas 7h15, nós fazemos as vibrações para pessoas que estão acamadas, doentes, vibração pela nossa casa, vibração pelo trabalho realizado no núcleo, vibração pela nossa cidade, vibração pelo nosso país, vibração pelo nosso planeta. Então, as pessoas se reúnem para fazer esse trabalho de vibração, que é muito importante. E assim, aos domingos de manhã também, nós temos um grupinho que faz o estudo dos livros de Leon Denis. Então, ficam todos convidados. Seu Manuel, nós temos sempre à disposição um livro para ser sorteado. Então, eu queria convidar o senhor para falar um número de 1 a 60. Número 25. Como é importante o estudo, então a gente sempre distribui um livro para ser estudado também. Nós vamos partir então para a segunda parte dos nossos trabalhos. Convidamos os passistas para adentrarem a sala, se preparando para mais um trabalho na nossa casa. Lembrando que, após os passes, as pessoas que sentirem necessidade de conversar um pouquinho, de desabafar alguma coisa que não está bem consigo, ou aquele mesmo que queira conhecer um pouco mais a doutrina, como a casa funciona, ficam aí, voltam para o salão, né? Ou procuram a nossa amiga Adriana, para a gente poder fazer esse bate-papo que nós chamamos de atendimento fraterno, tá bom? E como forma de agradecermos essas belíssimas oportunidades que temos de estarmos numa casa, podendo nos acolher e transmitir tantos ensinamentos como esse que nós acabamos de ouvir, e que possamos, Senhor, à medida do possível, ir colocando em prática esses diferenciais que tanto precisamos, para que possamos continuar o nosso progresso. Nos fortaleça, nos dê, Senhor, condições necessárias para que nós possamos buscar em nós a nossa melhora. Também, Senhor, te rogamos a tua misericórdia para com aqueles nossos amigos que ainda se encontram nas aflições, por aqueles que ainda estão praticando o mal, aqueles tantos que são levados por exigências de outras pessoas a tomar um caminho errôneo, afastando-os da sua liberdade e da sua dignidade. Envolva, Senhor Jesus, aqueles que se encontram nos hospitais, acamados nos seus lares, aqueles com deficiências físicas, visuais e morais.
envolva no seu amor, para que todos possam, através deste amor, serem tocados para poderem se transformar, abrir os seus corações e buscar novos caminhos. Rogamos, Senhor Jesus, pelos nossos familiares, que todos neste momento possam também receber em seus lares as bênçãos do vosso amor. E assim sendo, Senhor, permita-nos, os espíritos amigos também, finalizar esse nosso encontro da noite. Gratidão.